convidar a abrir, por gentileza, o texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios 11, de 17 ao 34. Com muita reverência, vamos atentar para a palavra de Deus. 1 aos Coríntios 11, de 17 a 34, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Amém. Essa é uma manhã especial, em que pela primeira vez os que participaram do último batismo vão participar com a gente da ceia do Senhor. A ceia que é celebrada mês a mês, uma oportunidade de comunhão, de rever a nossa vida. E hoje senti de falar exclusivamente sobre a ceia do Senhor. É uma manhã especial porque o coral está lindo, todo bem já paramentado para louvar a Deus. Não é uma apresentação, é um culto juntamente com a igreja. Então daqui a pouquinho vamos cultuar a Deus com o coral. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a ceia do Senhor, um momento de oportunidades. Diga, a ceia do Senhor, um momento de oportunidades. Deixa eu explicar aqui o contexto dessa passagem. Na igreja de Corinto, celebrava-se a ceia do Senhor em meio a uma grande festa chamada festa ágape. Ágape quer dizer amor. O que eles faziam? Tipo de um junta-panelas. Quem aqui já fez junta-panela em família? Juntar. Traz o tio, a tia, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, às vezes os vizinhos, os amigos mais íntimos, juntam as panelas, e então cada um traz o seu prato, cada um faz o seu melhor prato, e então traz para compartilhar com os demais. Era assim que a igreja de Corinto fazia. Então as pessoas traziam os seus pratos, faziam o seu melhor e traziam. E a proposta era que eles pudessem então comer juntos, celebrar a fraternidade, a irmandade e o fato de pertencerem a uma mesma família em Cristo Jesus. E no final desta grande refeição, então se tirava do meio da refeição o pão
e o vinho, o pão representando o corpo de Cristo, como nós temos aqui, e o vinho representando o seu sangue. E então, no final desta grande refeição, tirava-se o pão, tirava-se o vinho, distribuía-se no meio da congregação, e então eles comiam com a consciência de que estavam fazendo aquilo em memória do Senhor. Comiam do pão, esse é o meu corpo que é partido por vós, e esse é o meu cálice, sangue que é derramado. No final daquela grande celebração de comunhão entre os irmãos, então eles focavam para Jesus e comiam e bebiam, e era um grande memorial da presença de Cristo, do Cristo vivo no meio da congregação. Mas havia um problema na igreja de Corinto, porque, primeiro, que aquilo que tinha como proposta celebrar a fraternidade, a irmandade, a vida em comum, primeiro já nascia de uma forma errada, porque os corações estavam quebrados de um para com o outro. Os corações estavam divididos de um para com o outro. Então, como por exemplo, eu vou trazer o prato para comer com o Elcio aqui, se já no meu coração, antes de sair, meu coração está quebrado com ele. Um exemplo. Como vou trazer o meu prato para comer com a Mirtes, se porventura temos alguma rixa, temos alguma coisa que não acertamos? Então o apóstolo Paulo está dizendo que aquele momento de celebração não podia ser uma farsa. Diga, a vida cristã não pode ser uma farsa. Diga isso para o seu vizinho, a vida cristã não pode ser uma farsa. Quero que vocês compreendam isso. E amados, fiquem tranquilos, olhando para cá, tá bom? Não se agite com nada. A mensagem começou mais cedo, alguns vão chegando, mas olha para cá, Deus quer falar com você. Diga, a vida cristã não pode ser uma farsa. Fala isso para o seu vizinho. O que Paulo está observando? Gente, essa bagunça que vocês vivem entre vocês na hora da ceia, onde um come mais, o outro come menos, onde um desrespeita o outro, é nada mais, nada menos do que um reflexo da desordem na sua própria vida. De uma desordem relacional. Você não se dá bem com a sua casa, não vai se dar bem com os irmãos da igreja. Você não se dá bem com as pessoas na empresa, você não se dará bem no contexto de igreja. E talvez alguém diga o seguinte: mas graças a Deus eu não tenho nenhuma queixa contra os irmãos da igreja. Não tem, porque talvez você não tenha tido a oportunidade de comer um prato de sal junto com ele durante a semana, durante o mês, no ministério, numa obra, num trabalho. Não tem, porque talvez você não teve a oportunidade de sentar e ter uma reunião chata para discutir problemas, para traçar metas, para falar de dinheiro, para discutir acertos e ajustes. Talvez não tenha nenhum problema na igreja, porque talvez a nossa vida seja mais ou menos assim. Eu venho para o domingo de manhã, não quero ver ninguém, não vou abraçar ninguém, vou ouvir a palavra do pastor A ou do pastor B, terminando o culto, sou o primeiro a sair, por quê? Porque eu não quero ver ninguém. Talvez você pense dessa forma, que na igreja está tudo bem, porque tão somente não houve oportunidade de você comer junto, de você sentar, de você discutir coisas, de você traçar metas, de você abrir coração e de você se expor a problemas. Algumas pessoas dizem assim: puxa, o ministério de louvor, o diabo quer destruir o ministério de louvor, porque de vez em quando sai uma faísca aqui, outra ali, um quer assim, o outro quer de outra forma, um quer de um jeito tal, então o diabo está irado com o ministério de louvor. Nada disso, o ministério de louvor não é melhor do que nenhum outro. Mas por que das faíscas? Porque eles precisam se harmonizar. Precisa ensaiar juntos, precisa tocar, um vai tocar bateria, outro vai tocar guitarra, mas todo mundo no final tem que dar o mesmo tom, tem que dar a mesma nota. Então, o que se processa aqui tem que ser fruto de ensaios, de convivência, de reunião. E o que é isso, queridos? É oportunidade, a ceia do Senhor, em primeiro lugar, é oportunidade para revelar os aprovados. Diga, a ceia do Senhor é uma oportunidade para revelar os aprovados.
É isso que ele está dizendo aqui, olha, em primeiro lugar, no contexto de ceia, as brigas que há entre vocês, dissensões, discussões, divisões, facções, no final ele até vê um ponto positivo. É até bom que haja um pouco disso, para que no meio desse contexto se revelem os aprovados. Quem são os aprovados? São os que suportam os outros, são os que dão um braço a torcer. Quem são os aprovados? São os que perdoam. Quem são os aprovados? São aqueles que fazem com que as diferenças de idade, do mais velho para o mais novo, se fundam, se ajustem. Porque o mais velho vai suportar o mais novo vai respeitar o mais velho. Quem são os aprovados? São os que vencem as dissensões. Quem são os aprovados? São aqueles que podem ficar 15 anos numa igreja só e suportar o seu pastor. Eu amo essa igreja por quê? Porque vocês me perdoam todos os dias. Eu amo essa igreja por quê? Porque ontem fizemos aqui um evento de pais abençoando filhos, e aí me surpreendi ao ver uma foto de um menino que hoje tem, quantos anos o Fernandinho tem? 14 para 15 anos. E estava lá no IMI, como apresentando o bebê, né? Apresentando o bebê. Eu aqui com a barbinha preta, ainda tinha um pouco mais de cabelo. E a Noemi apresentando o Fernandinho. Tá aqui, olha que bem. Só aqui, gente, ó. Só prova aqui, testemunhal aqui, ó. Eu ali bem bonito. A Noemi mais bonita, sempre, como sempre. O Fernando, a Ju, né? E o Fernandinho, tá ali, aquele bebê. Tá ali. E ontem a família estava aqui consagrando esse menino já com 15 anos. Bonito, de terno, o pai colocando gravata nele. Que coisa linda. Os pais abençoando o filho. E a gente, 15 anos se passaram. A gente chorou junto, a gente errou junto, a gente acertou junto. A gente comeu esse quilo de sal, mais do que 1 quilo de sal, mais do que isso, 15 anos, e não saímos da igreja por causa disso. Nós nos suportamos, nós nos compreendemos, nós nos perdoamos. Estão entendendo, amados? A beleza da vida é isso. É quando você, como família, você chega a um determinado patamar e olha para trás e vê, olha, estou há 30 anos com você, 50 anos de vida familiar. Olha, passamos muitas coisas, muitas tentações, muitas lutas, mas prevalecemos. Quem são os aprovados? Paulo está dizendo, até importa que haja entre vós uma certa faísca, para que se revelem os aprovados. Quem são os aprovados? São aqueles que realmente suportam os reveses da vida. E não permitem que a aliança se quebre. Por isso, a ceia do Senhor, ela não pode ser uma farsa, onde a gente na nossa vida quebra o pau com todo mundo, e aí vem para a ceia, está todo mundo bonitinho, bem de gravatinha, tudo certinho. Paulo está dizendo, é uma incoerência. A vida cristã não pode ser uma hipocrisia. O comer do pão e o beber do cálice tem que ser simplesmente uma extensão do que a gente já vive. Dos conflitos que você resolve no seu dia a dia. E olha que coisa interessante. Ontem fui trocar o óleo do carro logo pela manhã. Trouxe a Noemi aqui para o evento da igreja e fui trocar o óleo. Aí cheguei, o posto de gasolina tem as vagas para os carros. E tinha uma vaga ali que é só para quem vai entrar para trocar o óleo. Aí uma pessoa entrou e colocou o carro ali, impedindo quem quisesse trocar o óleo de entrar. Aí tudo bem, pacientemente, chamei o rapaz, olha, poderia pedir para o rapaz tirar o carro para mim, para eu poder entrar e trocar o óleo? Tá bom, vou procurar a pessoa. Aí o rapaz foi lá, entrou, procurou a pessoa, e aí ele voltou dizendo, ó, tranquilo que o rapaz já vem. Ótimo, beleza. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, esse já vem, não vem. E aí vai, passa. Eu falei, olha, é só ele tirar o carro para eu entrar. Depois ele põe de novo, não tem problema. E passa mais um tempo, e ele vai lá dentro, não acha. Aí eu vou lá também para ver se dou uma força. Entro lá, e não acho o rapaz.
Aí eu bati no ombro do rapaz assim, olha, tranquilo, eu vou embora, volto outra hora. Mas incomodado, né? Porque a gente precisa respeitar o outro. Porque isso daqui, amados, tem que ser reflexo do meu dia, do meu sábado, do meu contato com as pessoas. Tudo bem, não vamos discutir por nada. Estava indo embora. Aí quando estava já para ir embora, aí o rapaz, espera um pouquinho que eu vou achar. Aí foi, achou o rapaz, e o rapaz veio, ali com um copo de café, olhou para mim como se eu não fosse nada, como se ele não tivesse atrasado, como se ele não tivesse demorado. Eu ali, amém, que ele seja abençoado, que ele tenha um dia abençoado. Eu fui, simplesmente passei, entrei, coloquei o carro, e isso já depois de muito tempo. A paciência já estava ali, eu sou um homem muito paciente, mas depois de muito tempo. Entrei, coloquei, tá bom, esquece, vai embora. Quando eu pego o WhatsApp, tem uma mensagem de uma pastora pedindo conselho para esse pastor aqui. Aí eu pego no áudio, ponho na voz alta para ouvir, e aí a primeira coisa que ela fala é, pastor. Aí o rapaz que estava trocando óleo, depois me perguntou, o senhor é pastor de onde? Aí eu me pergunto, se eu tivesse chutado o pau da barraca? O senhor é pastor de onde? Eu falei, sim, eu sou pastor da Igreja Nacional, Rua Prudente de Moraes e tal. Na medida do possível, com a cabeça erguida, por quê? É verdade, amados. Você está compreendendo? O senhor é pastor de onde? Sim, eu sou pastor. Mas esse pastor também leva fechada no trânsito. E graças a Deus não foi nenhum de vocês que me fechou. Mas o que eu quero dizer, amados, é que essa ceia da qual a gente participa, ela tem que ser uma oportunidade para se revelar quem? Os aprovados. Os aprovados são aqueles que, em meio às pressões, amam, perdoam, são pacientes, são benignos. São benignos. Vencem a ira, suportam a ira. Os aprovados são aqueles que são aprovados em casa, e então comem da ceia do Senhor. São aprovados no trabalho. Estava lendo Provérbios ontem, dizendo, se o governante se levantar contra você, não saia do seu lugar. Porque o respeito às autoridades aplaca a ira e dissolve as contendas. Ou seja, se o governante se levantar contra você, respeita-o. Fica tranquilo. Conserva a sua idoneidade e a sua reverência. Porque essa postura de não dar piti já é por si só a seu favor. Amanhã a contenda se esclarecerá, mas a tua sobriedade no meio da crise já é 90% da tua vitória. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade para revelar os aprovados. Quem é que é aprovado? Não sei, viu, gente? Não sei, não. Estamos tentando. Não é fácil. Não é brincadeira, não é fácil. Mas vigia, vigia, vigia. Vigia, porque é no nosso descuido que... A segunda oportunidade é de olhar para o outro. Olhar para o outro. Cada um trazia a sua comida. Mas a comida que se trazia era para trazer e esperar todo mundo. Para todo mundo repartir. A Nilza tem uns pratos que, se ela comer sozinha com ela, eu vou ficar muito chateado. Porque ela, quando traz, a gente gosta. Há algumas coisas que só ela sabe fazer. Que benção. A gente come e se lembra da pessoa. É isso. Comer, ó, isso aqui só pode ter sido ela. Ela que fez isso aqui, porque ela que sabe fazer. Mas o que acontece? Eles traziam aquele prato
e comiam eles sozinhos. Que graça que tem. É como um marido que convida a mulher para jantar fora, e ela fica toda empolgada, né? Vamos jantar fora hoje. Não, mulher, é comer na varanda, é comer no quintal. Mas você tem que cozinhar do mesmo jeito. Ou seja, não, é trocar 6 por meia dúzia. As pessoas preparavam a comida em casa, e ao invés de repartir com os demais, eles próprios comiam. Chegavam primeiro e comiam do seu prato, e não dividia para com o outro. Mas o que é isso? Paulo não está olhando o contexto de ceia, ele está olhando para aquilo que acontece, como a ceia como um reflexo do que é o nosso dia a dia. A gente que vive para a gente. Quando eu vivo só para mim. Quando o que eu faço só me beneficia. Quando o que eu tenho só é para minha casa. Quando o dom que Deus me deu só é para favorecer os meus. O que acontece na ceia acaba sendo um reflexo da vida. Quando a gente prepara a nossa comida, mas é só para a nossa casa, é só para a gente e não para o outro. Não olhar o outro. Paulo está recriminando isso. Não, você preparou o melhor, pensa no outro. Traz para o outro. E um exemplo muito claro, Jesus um dia falou uma parábola, a parábola de Rico e Lázaro. Rico tinha à sua porta um mendigo, chamado Lázaro. Todos os dias ele estava à porta dele. Mas o rico entrava e saía e não o via. Claro que ele o via, mas não o via. E o rico entrava e saía e Lázaro estava lá. Entrava e saía e Lázaro estava lá. Um dia morre o rico e morre o pobre. E o rico vai para um lugar de tormento, não por ser rico. E o pobre vai para um lugar de descanso, não por ser pobre, mas pela forma como eles viveram. Mas estando em tormento, o rico ergueu os olhos e viu Lázaro. E pediu: Lázaro, vem cá, para trazer um pouquinho de água, porque estou sendo atormentado nessas chamas. Qual que é o moral da história? Interessante. Por que você não viu Lázaro enquanto você estava vivo? Ele estava à tua porta todos os dias e você nunca o viu. Você nunca se importou com ele. Você nunca procurou saber a história dele. Por que ele estava ali? Você nunca o viu como gente, como pessoa, como um ser humano. Você nunca questionou se ele era pai, se ele era casado, se ele tinha um pai, se ele tinha uma mãe. Você nunca o viu. Mas quando você estava em tormento e ele no descanso, você ergueu os olhos e viu. Sabe as visões tardias que a gente tem? É isso que Paulo está querendo advertir em relação à ceia. Não adianta simplesmente eu comer do pão e beber do cálice, se durante os meus dias eu nunca vejo ninguém. Eu serei então uma pessoa que, embora não tenhamos esse hábito de trazer as nossas refeições e no final comer da ceia, mas seremos igualmente hipócritas da mesma forma. Por quê? Porque comemos do pão, bebemos do cálice, dizendo: meu irmão, eu te amo. Mentira, eu não te amo como deveria te amar. Por quê? Porque sou indiferente a você. A visão que eu tenho sua é muito pequena. O tempo que passamos juntos é muito pequeno. Como eu posso dizer que te amo? Ou não te amo? Porque a quem eu tenho oportunidade de me expor, não amo o suficiente. Então não posso te amar também. Agora eu posso dizer que te amo na medida em que meu coração ama as pessoas. Em que meu coração vê, em que meu coração se importa. Aí sim, quando eu venho e participo da ceia, meu irmão, talvez eu não tenha muita intimidade com você, mas o meu coração está tão dilatado pelo exercício do amor que faço na minha convivência diária com as pessoas que passam pela minha vida. Meu coração então é dilatado para com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Por que posso amá-lo? Porque meu coração é dilatado para amar. Não importa quem. Para amar. Meu coração está pronto para amar. Meu coração está pronto para perdoar. Então eu posso amar uma pessoa que nunca vi, mas me encher de compaixão e amá-lo.
sem conhecê-lo. Por isso que a vida cristã não pode ser uma hipocrisia. Olhar para o outro. A terceira oportunidade da ceia está no versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Terceira oportunidade, a oportunidade de minimizar a dor do outro. Diga, minimizar a dor do outro. Por que minimizar a dor do outro? Porque o mais rico tinha a oportunidade de fazer com que a vida do pobre, pelo menos naquela hora, se tornasse menos dolorida. O mais próspero tinha a oportunidade de fazer com que o mais pobre se sentisse mais igual. Se sentisse mais confortado. Sabe por quê? Porque nesse mundo que a gente vive, o sofrimento da pobreza, da miséria, de não ter um trabalho, de não ter uma comida, de não ter uma melhor roupa, é uma coisa que dói, é uma coisa que machuca. E o que se esperava da igreja é que, pelo menos naquele momento da ceia, não há pobre nem rico. Não há filho que ganhe um presente mais bonito e filho que não ganha nada. Pelo menos na hora da ceia, havia uma oportunidade de que as pessoas que já se sentiam marginalizadas e excluídas, se sentissem mais niveladas no conforto do convívio, de uma equiparação. Havia uma oportunidade de minimizar as diferenças. De minimizar as diferenças. Mas o que acontecia? Quando o mais pobre chegava, talvez para comer aquele prato que ele sabia que nunca ele poderia comer, mas no dia da ceia, ele ia comer uma comidinha diferente. Mas na hora que o pobre chegava, não, aqui é tudo igual, aqui estamos em família, irmãos, as diferenças não existem, então vamos comer, pobre, rico, mulher, homem, não importa, mais velho, mais novo. Mas quando eles chegavam, eles eram tremendamente destruídos nas suas expectativas, porque ao chegarem, os que tinham a melhor comidinha, já tinham comido as suas próprias comidas. Os pequenos guetos já tinham sido feitos. E o mais pobre, então, saia de lá evidenciando uma diferença e um desgosto. E com isso, se desrespeitava a igreja de Deus. O corpo de Cristo. Quando Paulo fala, discirna o corpo, ele não está falando só de comer o pão e beber o cálice. Ele está dizendo o seguinte, que toda vez que você faz isso, que você não respeita as pessoas, que você não respeita a igreja, que você come antes do outro, não se importa com aquele que está para chegar, toda vez que você faz isso, você não está discernindo que você é dedo desse corpo, que você é pé desse corpo, e que sem esse corpo você não vive. Não discernir o corpo é desrespeitar o corpo, é desonrar o corpo, é evidenciar as diferenças. Disseram que a pregação hoje tem que ser bem curtinha, porque o coral vai cantar, mas o coral vai cantar, vai ser lindo e maravilhoso, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Mas em quarto lugar, versículo 24. E havendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Antes desse memorial aqui, essa semana ainda o minimizar a dor. Essa semana tivemos a tragédia que abalou o Brasil e o mundo. O avião daquele time, 71 mortos, uma tragédia. Mas vocês viram
A forma como a Colômbia reagiu a isso, o respeito, o amor, as homenagens, as honras. O que os familiares enlutados disseram? Obrigado, Colômbia. Nós não podemos trazer nossos filhos de volta, mas a ação de vocês minimizou a nossa dor. Nem sempre estará no meu poder resolver o problema da sociedade, mas eu posso minimizar a dor. Eu posso valorizar aquela experiência e honrar de tal maneira que aquilo vai ficar como um memorial, que é o ponto seguinte, já caminhando para o final. Que aquela memória não ficará apenas a memória de uma morte. Não, aquela morte ela foi coroada de honra. Aquela morte que trouxe tanta dor. Quando eu lembrar daquela morte, eu vou me lembrar da morte, mas eu vou lembrar do carinho, do afeto, da visita que me fizeram, da ligação que me fizeram, da presença, do presente, das palavras. Não posso trazer o filho de volta, mas eu posso agregar àquela experiência algo bom. Pode ter certeza que uma coisa muito ruim que acontece na sua vida, você vai se lembrar sempre. Mas se a gente conseguir atrelar àquela coisa ruim uma emoção boa, ainda que a gente lembre do mal, de algo muito doloroso, mas aquele algo doloroso será revestido de algo muito bom, que ficará impregnado nas emoções, na memória, na lembrança. Pode ter certeza que esses pais vão continuar chorando os filhos, mas não será mais um choro desesperador, porque atrelado a este sentimento de dor, haverá um sentimento de honra, de bondade e de amor. E se eu puder fazer isso na vida de alguém, minimizarei a sua dor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou deixar para ministrar o restante dessa palavra, no dia 31 de dezembro, quando vamos ter uma confraternização. Muitos estarão viajando, mas no dia 31, às 18 horas, vamos ter uma festa ágape. Não conversei com pastores, nem com a Noemi, mas ficou muito claro que para fechar o ano, nós precisamos ter isso no espírito correto. No dia 31 de dezembro, às 18 horas. Não será um culto, será uma refeição. Uma refeição memorial, culminando com a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Memorial. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus.